uma vida financeira estável e com tudo de bom que ela pode proporcionar? Mas a realidade de uma grande parte da população brasileira tem sido um pesadelo. Segundo uma pesquisa, 4 em cada 10 brasileiros começaram 2024 endividados. Dados apontam que de fevereiro para março deste ano, as famílias de renda baixa engrossaram os números de endividamento e inadimplência. No grupo com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, a proporção de endividados era de 79,2% em fevereiro e subiu para 79,7% em março. Em relação à inadimplência, a parcela de famílias que afirmaram não terem condições de pagar as dívidas atrasadas avançou de 11,9% em fevereiro para 12% em março. Um saldo de 70 milhões de brasileiros inadimplentes. 1 ano e 4 meses desempregada, só a palavra de derrota. No escritório sem clientes. Não entrava ninguém. Não recebia uma ligação. Eu recebia ligação de cobrança. Cobrança chegava até a desligar o telefone, porque era tanta ligação de cobrança. Só uma dívida num banco de R$ 2.500, ela foi para R$ 196 mil. Desemprego, desorganização financeira, diminuição da renda familiar e o uso descontrolado do cartão de crédito são algumas das principais causas do endividamento que tem levado milhares de brasileiros ao desespero. Eu estava devendo 130 mil, estava com o nome sujo. Não tinha dinheiro para comprar um pão de manhã, né? Eu me lembro que o agiota tinha me dado um dia para me poder pagar ele, ou então ia dar cabo da minha vida. Diante desse cenário tão crítico, o que fazer e a quem recorrer para sair do pesadelo das dívidas, dos credores na porta, das cobranças no telefone a cada minuto e ordem de despejo? É possível dar um basta nessas situações e virar o jogo? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família, você, meu amigo e minha amiga, que está me assistindo agora de qualquer lugar do estado maravilhoso de Santa Catarina. Eu quero já deixar o nosso SOS à sua disposição, é o 011 3573 3500 e o 011 3573 3510, para você que está me assistindo agora enviar a sua mensagem. Hoje, segunda-feira, dia de nós lutarmos, dia de você batalhar e principalmente você vir buscar a força, a orientação de Deus para sair dos problemas, para sair das situações que você tem vivenciado hoje. Eu estou fazendo esse programa aqui e eu tenho certeza que tem pessoas me assistindo agora endividadas. Você está devendo para agiotas, você está passando por um momento difícil e você se pergunta, o que eu tenho que fazer? Porque a minha vida parece que tudo atrasa, tudo perde, tudo, eu não consigo fechar nada, eu sinto um peso, eu sinto uma amarração na minha vida financeira. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu primeiro passo para poder sair disso? É começar a buscar a Deus. Toda reunião de segunda-feira eu chamo as pessoas na frente para esse clamor que você está vendo aí, olha, orando pelas pessoas, pedindo a Deus para que Deus abençoe elas, para que saia aquela angústia, aquele aperto do seu coração, para que você tenha paz. Depois você vai sentar, nós vamos te ensinar a palavra, ser fiel a Deus. E depois uma orientação para você colocar em prática de semana para semana. Por isso que toda segunda-feira, essa reunião de prosperidade com Deus tem ajudado muita gente. O senhor tem como provar? Tem. Não precisa nem provar para você. É provar que Deus existe. E os testemunhos provam isso. Para que é os testemunhos? É para provar a existência de Deus. Que Deus socorre,
Deus estende as mãos e Deus livra. Acompanhe essa história desse vencedor e eu já volto. Meu nome é Jefferson, tenho 42 anos e antes do Espírito Santo eu era uma pessoa vazia, uma pessoa cheia de dúvidas, fraco. Eu sempre tive um querer dentro de mim, uma vontade de crescer na vida, de ser alguém. Antes do Espírito Santo, eu fiz algumas tentativas. O meu primeiro próprio negócio que eu tive com 19 anos. A gente botava muita força, a gente aplicava todo o empenho, a gente fazia tudo que estava ao nosso alcance. Só que não desenvolvia. A gente teve um problema sério, ele faliu, mas eu continuei tentando. E nessa segunda panificadora, ela começou a desenvolver, até começou a andar legal, começou a crescer, começou pelo empenho, pelo conhecimento que a gente foi buscar, mas por a gente não ter o Espírito Santo, e a gente vem a falir pela segunda vez. E nessa segunda vez, que foi o nosso fundo de poço, naquela época, no ano de 2006, a gente ficou com 106 mil reais de dívida e a gente ficou em zero. Vem a fraqueza, vem o desânimo, aquela vontade da gente crescer, da gente querer conquistar as coisas, a gente não sabia o que fazer. Eram problemas no casamento, eram brigas. Assim a gente chegou na igreja, cheio de problemas. E na primeira vez que a gente foi, a gente conseguiu ver a transformação que teve no primeiro dia que a gente colocou o pé na igreja, na vida da minha irmã que tinha depressão. Ela saiu e ela disse que tinha se sentido leve, que ela tinha a sensação que tinha acabado o problema dela. Isso chamou a nossa atenção, então fez com que a gente permanecesse. Foi um período de luta, foi um período de guerra, porque até então, nessa época, existiam muitas coisas erradas que, devido a gente ter empresa, a gente teve processo trabalhista e devido a gente não conhecer a Deus, a gente jogava sujo. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja eu estava com um processo e nesse processo eu engrossei ele um monte de coisas que não eram verdade. Foi coisas que eu inventei, entendeu? Então quando eu cheguei na igreja eu comecei a aprender, eu comecei a entender do que aquilo que eu tinha feito não estava certo. E eu falei para a advogada, ó, a partir de agora cancela o processo. Ela disse, mas o senhor vai abrir mão? Eu disse, vou abrir mão de tudo. A partir de agora, deixa tudo com a pessoa que a gente estava processando. Eu abro mão de tudo, cancelo o processo, a partir de agora não quero mais. Eu entendi que aquilo ali estava errado, que aquilo ali não estava certo. E da mesma forma como a gente foi entendendo, e a gente foi praticando, e a gente foi se doando para Deus, Deus ele foi fazendo uma limpeza. Ele foi tirando a ansiedade, ele foi tirando aquele desconforto, aquela falta de direção que a gente tinha. E nesse período, foi o período a qual a gente tomou uma decisão de se batizar nas águas. E após o batismo nas águas, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha vida, com toda a minha alma. Coloquei dentro de mim que era o que eu mais necessitava. Um domingo pela manhã, eu fiz um clamor. Eu desejei ter o Espírito Santo dentro de mim. E eu me lembro que o Espírito Santo, ele veio e ele me encheu. Ele encheu minha alma, eu senti o amor de Deus dentro de mim, entendeu? E a partir desse momento, eu fui diferente, eu fui transformado. E a partir desse momento, não existiu mais o vazio, não existiu mais a angústia, não existiu mais a falta de direção, não existiu mais o medo. Eu era uma pessoa muito medrosa, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de fantasma, de alma penada. Nessa época eu consegui enxergar os problemas pequenos, eu consegui ver que Deus era grande e que os meus problemas eram pequenos. Hoje, Deus abençoou. A gente está com uma frota de 12 Fiorinos. Deus abençoou. Hoje a gente tem o nosso carro próprio. A gente comprou uma Toro do ano.
a gente pegou 0, entendeu? A nossa casa própria, hoje a gente tem condição para almoçar no melhor restaurante da cidade. A nossa condição financeira, ela é muito estável, muito boa. Mas o mais importante é a nossa comunhão com Deus, que nos traz paz, que nos dá segurança do dia de amanhã. É a nossa comunhão com Deus, em qual abençoa o meu casamento, abençoa minha família e que dá forças para a gente permanecer. Então, esse é o mais precioso, porque a gente tem a consciência de que tudo aquilo que Deus deu, o carro, a casa, os bens, é passageiro. A gente tem a consciência que o nosso maior tesouro é o Espírito Santo. Esse sim, esse vai conduzir a gente para uma vida abençoada na eternidade. Segunda-feira hoje, sempre nós não mudamos os horários. Às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18. Às 18 horas, abrimos 18 horas. E tem também às 19h30. Em um desses horários, você já pegou a sua aliança do pacto? Traz ela. Por isso que nós mostramos em todos os programas essa aliança. Ela tem o nome do nosso Senhor Jesus. Essa daí, ó. Você vai trazer ela hoje. E se você não tem a sua aliança, todas as segundas-feiras nós distribuímos a aliança. Você vai pegar a sua. E esse ano não termina sem uma vitória, sem uma resposta, sem uma saída, porque Deus é grande. Vamos a mais depoimentos, a mais histórias, e eu volto daqui a pouquinho. Qual o nome da senhora? Andréia Silvi. Dona Andréia, qual foi o resultado alcançado às segundas-feiras? Pastor, como a maioria das pessoas chegam, aqui nesse altar, com a vida destruída, comigo não foi diferente. Há anos atrás eu cheguei aqui catando papelão na rua, papeleira no centro de Florianópolis, como todo mundo conhece, Felipe Schmidt, 7 de setembro, Conselheiro Mafra ali, eu catava papelão todas as tardes, Eu nunca tive um carro, eu nunca tive uma casa, eu empurrava carrinho, Então eu vivi por um bom tempo nessa situação, até conhecer esse altar, Onde que aí a minha vida mudou da água para o vinho verdadeiramente. Eu comecei a obedecer, logo já me interessei a vir para o pacto, da segunda-feira, comecei a dar ouvido, a obedecer o dízimo, ofertas, sacrifício, nunca fugindo de nada. E Deus foi me dando gradativamente tudo. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho uma casa muito boa. Hoje eu fiz de uma casa, da minha casa, uma república. Eu tenho kitnets alugada, eu tenho loja, eu tenho salão, eu tenho estética, tudo para a honra e glória do meu Senhor. Nunca fugindo de nada, sempre a obediência é o segredo de tudo, e assim eu estou firme. Isso que eu ia perguntar, a obediência é o segredo. Quer dizer, a sua vida antes e a sua vida hoje foi uma verdadeira transformação, não foi uma melhora, foi uma transformação que Deus fez, Sim, eu passava antigamente era aqui na 184, Eu não conseguia ver Jesus Cristo é o Senhor, eu vomitava, Trabalhos de bruxaria feito, que eu fui casado com uma pessoa que servia os encostos. Então eu cheguei aqui com 45 quilos e preta do sol, preta. Não sei se algumas pessoas da época me lembram, eu era preta do sol de tanto carregar papelão na rua. Eu fazia fardo, amassava com o pé, amarrava com arame e carregava aqueles caminhões 11, 13. É assim que eu cheguei. Uma vida sofrida. Uma vida sofrida, passando fome, necessidade, sem nada mesmo. E hoje o que falta? Nada. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome da senhora? Janete. Dona Janete, qual o resultado alcançado através da reunião da prosperidade com Deus? Então, pastor, em fevereiro, eu comecei a voltar a fazer a reunião de segunda-feira que eu tinha parado. Por motivos pessoais eu parei, saúde e tudo mais. E aí, tinha uma situação que estava acontecendo com os meus irmãos, porque ele tem embarcação de pesca, e uns 4 anos, assim, 50, a gente botando a documentação em dia e determinando, fazendo certinho para o homem. E sempre travando. E esse ano começou de novo para poder liberação, tudo. E eu falei para ele, em fevereiro, eu falei para o meu irmão, me dá toda a documentação do barco, me dá cópia, me dá a foto da embarcação e os nomes das pessoas que vão trabalhar com você.
esse ano vai ser diferente, porque esse ano eu vou colocar no altar tudo antes. Eu vou pedir para Deus antes que tudo venha a ser conforme Ele quer, e não mais na mão do homem. E aí, passou, em fevereiro eu vim aqui, fiz o propósito, botei as fotos, botei tudo no altar. Né? Botei no altar. E na certeza, saí na certeza que vai ser tudo bem. E aí eu cheguei em casa e falei assim, ó, esse ano vai ser a melhor pescaria de todo o tempo para ti. Aí passou-se o tempo, tudo, depois veio a questão da entrega, da documentação, tudo certinho, e veio a liberação dele. Primeiro ponto vencido. Liberação sem problema nenhum, não precisa de advogado, não precisa de mais nada para fazer. Beleza. E daí fomos agora para a questão dos empregados, né? Fechou certinho. Chegou no começo, assim, algumas pessoas que eram para ir não foram. Aí eu falei para ele, não esquece isso, vai colocar pessoas certas, no momento certo, está no altar. E tudo certo. E agora, a pescaria, pastor, para completar, foi a melhor possível. Melhor possível, sabe? E assim, foi muito interessante, porque foi a primeira embarcação aí, foi a primeira embarcação vi cheia do peixe. E aonde eles andam, né, as cardumes chegam. É bem interessante, sabe? Porque ele até fala assim, nossa, se eu tivesse, porque terminou uma cota, então se tivesse a cota, nossa, eu não tinha nem mais onde colocar, sabe? Então, assim, aqui no altar, muitas das vezes a gente esquece, né, pastor? A gente está aqui no dia a dia e parece que a coisa fica tão no automático, a gente esquece que muitos detalhinhos, os detalhes é que são importantes, porque assim o fato de eu vir na igreja não me diz nada. O fato é eu ter que me lançar, eu tenho que jogar, está na mão dele. E ele faz. E Deus vai fazer muito mais, bem forte para o nosso Senhor Jesus. Qual é seu nome? Letícia. Letícia, qual foi o resultado através da reunião da prosperidade com Deus? Pastor, primeiramente, eu não tinha muito costume de vir nas reuniões da segunda-feira. Por quê? Porque eu não priorizava, eu priorizava as outras, quarta, sexta, domingo e sábado, eu não priorizava. Mesmo tudo dando errado, tipo financeiramente, eu não tinha vontade de vir na segunda-feira, eu achava que não era necessário. E no começo do ano agora, eu comecei a frequentar, fiz aliança. E assim, 2 anos sem carteira assinada, 2 anos, e eu comecei a frequentar as reuniões em outubro. E eu comecei a quase de free, porque não era carteira assinada, eu comecei a trabalhar e não consegui vir na reunião. Aí eu cheguei para o meu pastor do Campeche e falei, olha, eu vou sair do meu trabalho, porque eu estou numa busca espiritual e eu não posso mais conviver com pessoas. Eu deixei meu trabalho, sem ter condições, sem saber o que eu ia fazer. Fui para outro free que também estava me atrapalhando. Eu comecei a ter ansiedade, a me desesperar. Eu quis ir embora de Florianópolis para o Rio Grande do Sul. E eu fiquei 2 semanas, conversei com a obreira do pastor, eles falaram, fica, e eu já com ansiedade, com tudo acumulado, e eu mesmo sabendo da fé, das palavras, tudo, eu fui para o Rio Grande do Sul. Fiquei 2 semanas no Rio Grande do Sul, estava quase me desviando, aí eu falei, eu consegui emprego lá, num posto de gasolina, com salário ótimo, cesta básica, um monte de coisa. Eu falei, sabe uma coisa? Não é que eu vou voltar, eu não vou aceitar. Eu achei muito fácil também. E eu falei assim, não, eu prefiro voltar para lá, ficar na minha fé, do que aceitar esse emprego. Um emprego que o dono do posto me chamou. E eu falei, não, voltei para cá. E eu consegui um emprego, num lugar que eu não esperava conseguir, que é na UFSC, Universidade de Santa Catarina. E 4 dias eu consegui um valor que eu não esperava. Não esperava, porque eu pensei, tem que pagar aluguel, mas eu confiei. E 4 dias eu consegui um valor que nem o contra-cheque explica como que eu recebi aquele valor. Hoje eu não trabalho sábado nem domingo e até as 4 horas da tarde. E tem tempo de vir buscar Deus. Eu tenho tempo de buscar Deus, de evangelizar e participar do FJU e estar envolvida com tudo. Esse pacto com Deus fez ou não fez a diferença na sua vida desde que você começou a vir segunda-feira? Fez. E passar pela porta com a carteira de trabalho na mão, mas usando a fé, pastor, usando a fé mesmo, e confiar, parar de reclamar, de murmurar, e que não adianta. Esse é o principal propósito, né? É o principal, e cobrar. Se tu tem a razão de cobrar, cobra de Deus. Cobra, se tu faz tudo certinho, cobra de Deus, que Ele vai te honrar. Vai parar ou continuar? Vou continuar. E muito mais vai vir, amém? Bem forte para o nosso Deus, meus parabéns pela sua fé. Poder e direção divina.
Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Meu amigo e minha amiga, você que está me assistindo agora e você percebe que na sua vida existe um atraso, já era para ter acontecido coisas boas, coisas grandes, e não acontece, você percebe uma amarração hoje. Abra um jejum, venha lutar, venha orar, venha falar com Deus. Essas coisas ruins, essa carga negativa, esse peso, esse desânimo que você vive com eles tem que sair. Você precisa colocar a sua vida em ordem. Traga o cartão, ó. Eu estou colocando dentro desse recipiente com óleo aí, o seu cartão. Traz, eu quero colocar, estou orando todos os dias, 3 vezes ao dia, por esses nomes que estão aqui. Eu quero orar por você. Essa cobertura de oração que você precisa, você vai ter. Essas histórias que eu vou colocar agora são de pessoas que fizeram uma aliança, um pacto com Deus. Mudou a vida delas, vai mudar a sua também. Acompanhe. Meu nome é Stefan, tenho 45 anos. Hoje eu sou empresário do segmento de tecnologia e sistemas e fiz uma aliança com Deus, mas nem sempre foi assim. Quando eu fiquei sabendo, eu comecei a participar. Nessa ocasião eu estava num momento difícil da minha vida, que era a depressão, e devido a essa depressão veio também inseguranças e a consequência de você estar inseguro, estar mal por dentro, é que nada que você vai fazer você consegue colocar devido à força, né? Você acaba sendo engolido pelo ambiente externo, né? Você não consegue dirigir a sua vida. Foi assim que eu cheguei. E ao participar dessas reuniões, até que eu tive a coragem de montar o próprio negócio. Depois de um tempo trabalhando em uma empresa, montei o próprio negócio. E depois disso, a gente conseguiu constituir uma família estruturada, uma base, né? Ter uma base espiritual, base sentimental e minha família. E gradativamente as coisas começaram a ir melhorando. Hoje, por exemplo, graças a Deus, a gente tem uma equipe de funcionários que nos ajudam aqui nas atividades, fazemos nossos planejamentos todo ano. Uma coisa que é muito clara para mim, há uma grande diferença entre você ter dinheiro e ter prosperidade. Eu me enquadro hoje em ter prosperidade, né? É você ter o equilíbrio disso, ter dinheiro, ter capacidade de ter a família, poder aproveitar e gozar desses resultados que Deus nos dá. Tudo isso que se conquista nessa terra, né, é limitado. A gente sabe que com poucos anos, talvez tem pessoas que até conquistem mais, mas com poucos anos tudo vai ficar por aí. E uma das coisas que mais tem valor para mim, de tudo que a gente já conquistou, que a gente tem liberdade de fazer,
é o resultado dessa aliança que é o Espírito Santo. Isso traz uma segurança para mim que, mesmo ficando tudo aqui nessa terra, a gente sabe para onde que a gente vai, né? O Espírito Santo, ele foi e ainda é a maior conquista que eu já tive após ter tido essa oportunidade de ter um verdadeiro encontro com Deus. Eu sou Fabiana Lima, perita judicial e empresária, tenho 45 anos e a minha vida mudou a partir do momento que eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei no congresso, eu cheguei com a vida totalmente destruída, desde a minha vida sentimental, familiar, financeira, todas as áreas da minha vida. Eu cheguei com mais de 1 milhão de dívida e aqui estão os cheques para comprovar. Devido a uma quebra de uma sociedade, nós acarretamos essas dívidas, onde faltou tudo. Alimento, vestimenta, tudo que vocês possam imaginar, faltou. Foi uma humilhação total. Foi assim que eu cheguei no congresso. Foi quando eu fiz uma aliança com Deus que a minha vida mudou. Nós quitamos todas as dívidas. Eu sempre enfatizo, né? O como é com Deus. Eu não saberia como explicar, como eu paguei essas dívidas. Mas nós conseguimos resgatar todos os cheques, pagamos essas dívidas e Deus nos abençoou através dessa aliança. Hoje, para quem não tinha uma voz ativa no casamento, como empresária, hoje eu sou empresária, tenho o meu escritório imobiliário e jurídico. Hoje eu sou perita judicial, muitas decisões que juízes têm que tomar e eles tomam através dos laudos que eu emito como perita judicial. A minha vida mudou totalmente, desde o meu interior ao meu exterior. Hoje eu tenho casa, tenho carro, a minha família é uma família abençoada, nós vivemos em paz. Todos da minha casa temos uma aliança com Deus e foi assim que tudo mudou. E a maior conquista que eu recebi quando eu fiz uma aliança com Deus foi o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, tudo mudou. E eu tenho paz, eu tenho segurança com tudo que eu faço. O meu interior não tem mais aquele vazio que eu tinha. Hoje eu tenho a segurança que só o Espírito Santo pode trazer. Cada uma história é uma melhor do que a outra. Deus quer abençoar a obra das suas mãos. Ele quer que você prospere, Ele quer que você cresça, Ele quer que você seja forte. Eu te aguardo hoje aqui. Não olha para nada, para o trânsito, se estiver chovendo, se não vai estar, não tem problema. Venha lutar. Você vindo, fazendo a sua parte, Deus irá fazer a dele. E eu vou deixar vocês agora com essa mensagem maravilhosa desse evento que nós vamos ter sábado, dia 22, o Driblando a Fome. A fome é algo triste, a fome não tem religião, né? A fome dói, coloca a pessoa lá para baixo. E todos os alimentos que nós vamos arrecadar será levado aqui ao Rio Grande do Sul. Eu aguardo a senhora, o senhor, você que está me assistindo, com 2 quilos de alimento. Todo o pessoal, a nossa classe artística aí está ajudando, abraçando, pessoal aqui do Figueirense, do time, pessoal, os outros jogadores também ajudando. Vamos vestir a camisa, vamos ajudar o próximo. Quem pensa no próximo, pensa como Deus. Deus abençoe vocês. Dia 22 de junho, às 15 horas. A Arena Multiuso de São José vai tremer com o maior evento solidário em prol do Rio Grande do Sul. Vem aí, a 2ª edição do Driblando a Fome Santa Catarina. Você não pode ficar de fora. Vamos juntos marcar um golaço contra a fome.